Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. Nessa série estamos comentando a lição da CPAD dos adultos do segundo trimestre de 2025. E o tema é: E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Um estudo sobre o Evangelho de João. E hoje vamos para a lição número 5, com o tema A Verdade que Liberta. E o texto áureo está em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade prática é: o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. E na introdução da nossa lição, vamos falar sobre a verdade que é Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Enquanto Satanás é o pai da mentira, Jesus é o Verbo divino, a palavra de Deus. Jesus é a verdade absoluta de Deus, a verdade que veio a este mundo para perdoar o ser humano e trazer ele de volta a Deus. E o tópico 1 da nossa lição é Jesus, a verdade em Jerusalém. E a parte 1, da Galileia para Jerusalém. Jesus, sob a orientação de Deus Pai, saiu da Galileia e foi para Jerusalém na época da festa dos tabernáculos. Era o momento de Jesus se revelar de uma forma mais clara, mais publicamente. Os seus irmãos falaram para ele ir para Jerusalém, mas ele esperou algum tempo, esperando a ordem do Pai. A sua fama já estava em todo Israel devido aos sinais que ele havia feito no meio do povo. Mas ainda havia muita dúvida em relação a Jesus, se ele era apenas um profeta, um grande mestre, ou se realmente era o Messias esperado. Porque nesse momento, Israel vivia a esperança messiânica. Como eles eram dominados por Roma, e essa opressão dos romanos trazia muitos problemas para Israel. Além deles não aceitarem esse domínio, eles tinham os romanos como impuros. Por isso que a chegada do Messias, que libertaria Israel do jugo romano, era muito aguardada. E a parte 2 da nossa lição, a verdade na festa dos tabernáculos. Como eu já falei, havia esperança messiânica. Assim, em cada festa em Israel havia sempre essa emoção da chegada do Messias. A festa do tabernáculo, também conhecida como Sucote, era realizada nos nossos dias na época de setembro e outubro. Lembrava a peregrinação dos 40 anos de Israel no deserto, onde que nessa festa, durante 7 dias, o povo ficava em cabanas para lembrar como era naquele tempo. Nessa festa, havia um momento onde os sacerdotes coletavam água no tanque de Siloé com um recipiente de ouro, onde que derramavam esta água sobre um altar que ficava no pátio do templo. Por isso que em João capítulo 7 diz que Jesus, no último dia da festa, o grande dia, ele se coloca em pé e clama. Essa palavra clamar quer dizer um grito emocionante para chamar a atenção para um grande discurso, onde ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Jesus estava anunciando a chegada do Espírito Santo, porque esse ritual apontava para o Espírito Santo. Jesus é a fonte. O Espírito Santo é a água que é derramada aonde? No altar, no ser humano. E a parte 3 do tópico 1 diz assim: vivendo na verdade. A verdade soberana e absoluta de Deus, a sua palavra encarnada no meio da humanidade. Deus queria ser conhecido, por isso enviou a sua verdade para as pessoas ouvirem e também andarem na sua verdade. Jesus fez várias declarações relatadas em João, e uma delas foi sobre a verdade de Deus, que é Ele mesmo. E ele falou isso aos seus seguidores, ali no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, viver na verdade é viver segundo a palavra de Deus. Mas não é simplesmente lendo, estudando, meditando, é principalmente sendo ajudado pelo maravilhoso Espírito Santo, porque a palavra de Deus tem como autor o próprio Deus. O tema central da palavra é Jesus Cristo, e o intérprete, aquele que traz a revelação da palavra, que nenhum curso de teologia pode dar,
é o Espírito Santo. Por isso que em João capítulo 14, versículo 26 está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das palavras que eu falei para vocês. Então, viver na verdade é andar sob a iluminação do Espírito Santo na palavra de Deus. Tópico 2. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. E a parte 1 do tópico 2 diz assim: a verdade no episódio da mulher adúltera. A mulher adúltera, que está relatada ali no Evangelho de João, capítulo 8, era culpada, tinha todas as provas contra a vida dela. Segundo a lei de Moisés, que o próprio Deus instituiu, ela deveria ser morta apedrejada, como está ali em Levítico, capítulo 20 e Deuteronômio, capítulo 22. Então, quando eles trouxeram ela até Jesus, a intenção era pegar Jesus em alguma palavra. Se ele falasse que não deveriam matá-la, estaria descumprindo a lei de Moisés. E se ele mandasse matá-la, poderiam acusar Jesus para incentivar a morte de alguém, o que era proibido pelo Império Romano. Então a mulher adúltera, ela foi jogada diante da verdadeira palavra de Deus. Somente a palavra de Deus poderia libertar essa mulher. Parte 2 do tópico 2. Jesus, a verdade revelada. E logo depois desse episódio com a mulher adúltera, Jesus começa a pregar para os seus ouvintes, que estavam ali na região do pátio do templo, onde ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquelas pessoas que queriam apedrejar a mulher adúltera eram guiadas por suas intenções pecadoras, disfarçadas na sua religiosidade. Quando Jesus diz para o que está sem pecado ser o primeiro a tirar uma pedra nela, na verdade ele está trazendo a luz para o coração daquelas pessoas e revelando a verdade de cada um, onde foram incapazes de confrontar-se a si mesmo, onde que todos foram embora. Quando a verdade é revelada, não há como não confrontar consigo mesmo. A primeira coisa que a palavra faz é revelar quem você é. Então, quando Jesus disse para quem está sem pecado atirar a pedra nela, todos olharam para dentro de si. A verdade revelada mostrou o que eles tinham no seu coração. Parte 3 do tópico 2. A verdade que o mundo precisa conhecer. É a palavra de Deus, é o próprio Jesus que o mundo precisa conhecer. Antes de partir para o Pai, Jesus deu instruções para os seus discípulos. Ali no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele diz para ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando também a guardar todas as coisas que Jesus mandou eles guardarem. Já em Marcos, no capítulo 16, Jesus ordenou que pregasse o Evangelho a toda a criatura. Já em Lucas, capítulo 24, Jesus disse que no seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão, isso é, o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, está relatada a mesma ordem de Jesus, quando ele diz para serem testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas o mundo e seu sistema anticristão não quer que a verdade chegue aos confins da terra, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, ele diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Pedro também relatou isso na sua segunda carta, capítulo 3, dizendo que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para com todos, e não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. Então, esse é o objetivo, é o propósito, é a missão da igreja, anunciar a verdade para o mundo. A igreja pode fazer obra social, a igreja pode lutar por valores de justiça, mas o principal da igreja é preparar as ovelhas para a volta de Jesus e anunciar que Jesus é a verdade de Deus. E o tópico 3 da nossa lição, Jesus, a verdade que liberta o pecador. E a parte 1, a verdade que liberta. Paulo foi o maior missionário depois de Jesus. Deus usou todo o seu conhecimento para fazer a conexão teológica do Velho Testamento para o Novo Testamento.
Graças a Paulo e ao escritor dos Hebreus, que talvez fosse um discípulo de Paulo, podemos entender o significado da velha aliança para nós. Quando olhamos Israel no Velho Testamento, podemos entender que é a igreja no Novo Testamento. Paulo, como Saulo, foi o grande perseguidor da igreja. Na sua convicção, estava fazendo a obra de Deus. Por isso que ele perseguiu os cristãos, que ele entendia que era uma idolatria. Mas como está relatado em Atos capítulo 9, o seu encontro com Cristo mudou a sua vida. Ao meio-dia, uma luz chegou até ele, onde que ele caiu por terra. E diante daquela luz, ele disse: "Quem és, Senhor?" Onde que Jesus diz, "Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues." E naquele momento onde Saulo tinha a convicção de perseguir a Jesus e os seus seguidores, ele diz: "Senhor, o que tu queres que eu faça?" Então, a partir daquele momento, Paulo deixou de ser guiado pela religião judaica e começou a ser guiado pelo Cristo vivo. Então, essa é a verdade que liberta o pecador. Quando a mensagem do Evangelho chega ao coração do ouvinte e ele se rende ao Senhor Jesus, ele está livre do pecado. E a parte 2 do tópico 3, o que é a verdade? Foi a pergunta do governador Pilatos para Jesus. Depois que Jesus foi preso e interrogado no Sinédrio, na casa de Caifás, levaram ele de manhã para Pilatos, o governador da Judéia, representante máximo de Roma em Israel. Pilatos questiona qual acusação os judeus têm contra Jesus, onde dizem que ele era um malfeitor, um criminoso. Pilatos diz para eles julgarem a Jesus, na sua lei, mas os judeus dizem que não podiam fazer nada porque lhes era proibido matar alguém. Então Pilatos foi falar com Jesus e o questionou: "Tu és o rei dos judeus?" Onde Jesus diz: "Tu que falas isso, ou falaram isso para você?" Onde que Pilatos responde para Jesus: "Tua nação com seus líderes é que entregaram até mim." Onde que Jesus fala para Pilatos: "O meu reino não é daqui. Se fosse, os meus servos me defenderiam." Aí Pilatos novamente questiona Jesus: "Então tu és rei?" Onde que Jesus fala da sua missão: "Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, ouve a minha voz." Onde que Pilatos faz essa pergunta? O que é a verdade? Se o coração de Pilatos estivesse aberto à verdade, ele entenderia quem estava do lado dele. A palavra testemunho que Jesus falou ali quer dizer: eu sou a prova, eu sou a verdade. A verdade divina revelada ao homem. Jesus é a verdade de Deus para a humanidade. E a parte 3 do tópico 3, verdadeiramente livres. Cristo é a verdade de Deus que veio libertar o ser humano do pecado. O problema do mundo não é o ódio, a inveja, as guerras, a violência. O problema do mundo é o pecado. O ser humano, depois da queda, foi contaminado pelo pecado. Porém, Cristo veio nos libertar do pecado. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, fala com muita propriedade sobre isso, dizendo que o pecado não terá domínio sobre nós. Então, se não terá domínio, é porque um dia o pecado nos dominava. Ele também diz que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para não sermos mais servos do pecado. A palavra servos quer dizer escravos. Então, antes éramos escravos do pecado. E no versículo 22 do capítulo 6, ele também escreve: "Agora, livres do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna." Por isso que Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20: "Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim." Então, quando Jesus fala para os seus opositores, no versículo 32 do capítulo 8 de João, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é porque eles estavam envolvidos nos seus pecados, isso é, disfarçados de religiosidade, onde que Jesus não estava, de certa forma, criticando, mas os estava apresentando a verdadeira liberdade para o ser humano, o próprio Cristo. Concluindo,
Depois da queda, o ser humano foi corrompido. Então, desde aquele momento, da linhagem de Adão até os dias de hoje, o ser humano é pecador. E somente Cristo pode libertar o ser humano do pecado. Por isso que ele deu essa ordem para os discípulos, como eu comentei no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, no final de cada evangelho, para pregar a todo ser humano a libertação do pecado. Então, o ser humano é livre do pecado por Jesus Cristo. Nenhuma placa, nenhuma denominação, nenhuma instituição, nenhuma religião, nenhuma filosofia humana pode libertar o homem do pecado. Somente Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. No próximo final de semana, vamos estudar a lição número 6, com o tema O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Fiquem todos na paz. Tchau.